Olá, Deus abençoe a sua vida, mais um dia, mais uma leitura bíblica nesse desafio que tem sido maravilhoso. Mais 6 salmos, hoje vamos ler do Salmo 49 ao Salmo 54. Salmo 49 é um salmo dos filhos de Corá. E qual que é o propósito? Advertir sobre a futilidade das riquezas e a inevitabilidade da morte. Eu falo que esse salmo ele nos liga muito ao livro de Provérbios. Qual que é o assunto principal? É a transitoriedade das riquezas e a certeza da morte. Você tem um salmo que eu acredito que nos dias de hoje nós precisamos ler, é o Salmo 49. Ele começa como? Olha como que ele começa. Ouçam isso todos vocês, todos os povos. Escutem, todos os que vivem neste mundo. Gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Ao ler esse salmo, automaticamente eu já me remeto no livro de Provérbios, que nós vamos entrar lá assim que terminarmos os salmos. É um livro com muita sabedoria, e este salmo transmite muita sabedoria. Aqui nós vimos nos primeiros versículos um chamado a todos os povos para ouvir a sabedoria. Sabedoria sobre o quê? Sobre a vida e sobre a morte. E aí o verso seguinte, até o verso 10 e 12, ele adverte que as riquezas não podem, escute isso, as riquezas não podem salvar ninguém da morte. E que tanto os sábios quanto os tolos perecem. Deixa eu dizer algo para você. A morte, o apóstolo Paulo vai dizer que é o último inimigo a ser vencido. Não importa se você é o homem ou a mulher mais ricos do mundo. Todos nós enfrentaremos a morte. Pastor, sobre a morte. A carta aos Hebreus, o escritor de Hebreus diz que ao homem compete morrer uma vez só. Então não existe reencarnação, a Bíblia não dá essa condição. Apenas uma vez vem a morte, depois da morte vem o juízo. Então, com dinheiro ou sem dinheiro, sendo sábio ou tolo, todo ser humano vai encarar esse último inimigo que é a morte. E o que a Bíblia vai nos dizer aqui mais no Salmo? Até o verso 15, aqui do 49, nós vamos perceber que o salmista declara que a redenção da alma é preciosa e só Deus pode resgatar do poder da morte. Então entenda, por isso que a Bíblia é muito clara, a morte é uma certeza, mas Paulo vai escrever na carta aos Coríntios, no capítulo 15, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nos falando sobre o poder da ressurreição e nos dizendo que nós temos uma esperança. A fé do cristianismo, ela está baseada nesse ponto, na ressurreição. Ou seja, a morte é uma realidade, mas assim como a morte é uma certeza, é uma realidade, a ressurreição em Cristo Jesus também é uma certeza. Nós temos essa certeza. É por isso que Paulo vai dizer que o morrer é lucro, o viver, ele é Cristo. Este salmo vai terminar mostrando como que a futilidade de confiar nas riquezas e a certeza do juízo divino. Vamos ver o verso 20? O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento, é como os animais que perecem. Então, esse salmo ele traz sabedoria. Na caminhada nós encontramos pessoas que porque elas têm mais recursos, mais dinheiro, são mais importantes, elas acham que elas são aí a última Coca-Cola do deserto. Não, todos nós somos pó, do pó viemos, do pó retornaremos. E a nossa esperança, após a morte, ela se encontra em uma pessoa, que é Jesus Cristo. Vamos para o Salmo 50? O Salmo 50 é um salmo de Asaf. É um salmo de Asaf. Asaf, ele é um levita. Asaf, ele foi colocado como responsável da adoração na casa de Deus. Vamos lá. O propósito desse salmo, Asaf ao escrever, ele convoca o povo de Deus à verdadeira adoração e obediência. Qual que é o ponto central, o assunto principal? A verdadeira adoração e o julgamento de Deus. Então Asaf, ele começa o Salmo 50 com uma convocação solene de Deus.
que brilha desde Sião e julga seu povo. Olha o verso 1. Fala o Senhor, o Deus Supremo. Como que eu gosto dessa expressão? O Deus Supremo convoca toda a terra, do nascente ao poente. Então aqui nós vemos uma convocação, e não é de qualquer um, é desse Deus Supremo, o meu Deus e o seu Deus. Asaf, ele continua aqui no Salmo nos mostrando que Deus repreende aqueles que oferecem sacrifícios externos sem verdadeira obediência e gratidão. Aqui está um ponto que lá no Pentateuco nós já temos a lei nos apontando como deve ser o sacrifício, como deve ser oferecido. Os profetas, principalmente os profetas menores, eles vão trazer com tanta clareza palavras proféticas. Por quê? Porque a nação de Israel, por várias e várias vezes, o que eles ofereciam a Deus eram sacrifícios que eram rejeitados. O que a Bíblia nos ensina? E eu e você precisamos entender. O que Deus mais está olhando é o nosso coração. Por quê? Como a Bíblia própria vai nos dizer, eu posso louvar a Deus, eu posso cantar uma canção, os meus lábios vão declarar algo, mas o meu coração está longe do Senhor. Eu posso oferecer a Deus um sacrifício, mas a minha vida não está alinhada. Quando Deus, lá em Gênesis, no início, quando Deus rejeita a oferta de Caim, Deus diz, se você, Caim, for aceito, a sua oferta vai ser aceita. Então entenda, não tem como você desassociar a sua vida da oferta. Quando Deus aceita a sua vida, Ele aceita o que você entrega no altar. Quando Deus rejeita o que você entrega no altar, é porque Ele primeiro rejeitou a sua maneira de viver, a sua vida. Então Asaf, ele traz esse ensino que ele ecoa em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus. O Salmo continua nos advertindo que os ímpios que vivem em hipocrisia, gente, os ímpios, olha como Asaf define, quem vive em hipocrisia? O ímpio. O que é hipocrisia? É falar algo e não viver, é mostrar algo que não é uma realidade. E na adoração, Deus não quer, Deus não pode, Deus não quer enxergar nenhuma hipocrisia. Deus quer encontrar verdade. Por isso que Jesus vai definir, no encontro com a mulher samaritana, lá no Evangelho de João, ele vai definir que a adoração ela tem que ser em espírito e em verdade. Não pode haver hipocrisia. Não pode, não pode. Esse salmo conclui com a promessa de salvação para aqueles que oferecem ações de graça e seguem o caminho de Deus. Eu gosto muito de dizer que sempre devemos introduzir na nossa adoração ações de graça, porque um coração grato é o que Deus espera de mim e de você. Vamos para o Salmo 51? O Salmo 51 é um salmo de Davi. Davi escreve este salmo, o Salmo 51, quando o profeta Natã, enviado por Deus, vai até o palácio para confrontar Davi do pecado com Betseba, do adultério com Betseba e do assassinato de Urias. Então este salmo é um salmo de arrependimento. Este é um salmo que eu e você precisamos ler. O propósito dele, quando Davi escreve, é pedir perdão a Deus e purificação pelos seus pecados. Pecado de adultério, de mentira, de assassinato. O pecado de Davi começa ali, estando no palácio, olhando para a casa do vizinho, vendo Betseba, desejando ela, adulterando. E eu preciso te lembrar que a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Então Davi começa e isso se torna assim uma bola de neve. E aí nós vemos que o assunto principal do Salmo 51 é arrependimento sincero e busca por restauração. Talvez você esteja como Davi. E Davi vai falar aqui no Salmo 51 que enquanto ele escondeu o pecado, seus ossos envelheceram. Então se eu preciso de arrependimento, o Salmo 51 é um salmo que eu preciso ler. Vamos lá? Ele começa pedindo a Deus misericórdia e purificação de seus pecados. Aí Davi continua. Ele confessa os seus pecados e reconhece que pecou contra Deus. Essa expressão, pequei contra Deus, é a mesma expressão do filho pródigo, quando volta para a casa do pai. Então, entenda, o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado é uma ofensa contra Deus, contra Deus, contra Deus.
Davi, ele vai clamar por um coração puro, por um espírito renovado, pedindo a Deus que não o rejeite. E Deus não rejeita um homem, uma mulher com o coração quebrantado, com arrependimento, que confessa o pecado. E a Bíblia diz que quando eu e você confessamos o pecado e deixamos o pecado, nós encontramos, nós achamos o perdão do nosso pecado. Existe restauração quando trilhamos um caminho de arrependimento. A consequência, ela permanece ali, mas Deus nos perdoa, Deus nos restaura e Deus nos dá força para vencer esses momentos difíceis. Esse salmo, ele continua trazendo para nós um ensino que os transgressores, eles vão contra o caminho de Deus. Então ele mostra o caminho de Deus é um caminho de santidade, é um caminho de arrependimento. Santo não é aquele que nunca se suja, santo é aquele que sempre se lava, sempre confessa os seus pecados, se arrepende dos seus pecados e deixa os seus pecados. Este é santo. Não é aquele que nunca vai errar, mas é aquele que se arrepende. Este salmo termina com Davi afirmando que Deus se agrada de um coração quebrantado. Um coração quebrantado, um coração contrito. Ah, meus irmãos, é isso que Deus espera. Davi não foi o homem mais perfeito. Davi errou, e errou feio. Davi pisou na bola, mas ele é considerado como o homem segundo o coração de Deus. Como que um homem errou tanto pode ser considerado como homem segundo o coração de Deus? Aqui está um segredo para mim e para você. Eu e você não seremos e não vamos conseguir andar em perfeição. Mas se o nosso coração for como o de Davi, quando formos confrontados pelo Espírito Santo, por uma palavra, e nós tivermos a atitude de Davi, de nos arrependermos, nos posicionarmos, Deus, ele restaura a nossa vida. Leia o Salmo 51, é um salmo que todos nós precisamos. E como nós precisamos. Deixa eu terminar o Salmo 51, trazendo aqui uma citação de Isaías, capítulo 57, verso 15, que Isaías diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Eu gosto muito quando Isaías está dizendo aqui, aquele que habita num alto e sublime. Essa expressão, Isaías já vai declarar quando ele tem a visão do trono de Deus. Então, esse Deus que habita nesse trono, alto e sublime, ele também habita no coração. Qual coração? Coração perfeito? Não, mas um coração contrito e humilde. É nesse coração que ele habita. Vamos no Salmo 52. Salmo 52 também é um salmo de Davi, um salmo davídico. Davi, ele vai escrever este salmo quando o edomita Doeg foi a Saul e lhe contou que Davi foi à casa de Aimeleque. Esse é o início da perseguição de Saul com Davi. Saul vai tentar cravar Davi com uma lança. A Mical, esposa de Davi, ajuda Davi a fugir no palácio pela janela. E nesse caminho, só com a roupa do corpo, ele encontra o sacerdote Aimeleque. E ele vai pedir ajuda. E Doeg, o edomita, vai falar com Saul onde Davi estava. É nesse momento que Saul vai fazer um massacre, matando quase toda a geração de Aimeleque, matando os sacerdotes. Vamos lá, esse salmo começa, o propósito dele, deixa eu falar do propósito dele, é condenar a maldade e a hipocrisia dos ímpios. O assunto principal do Salmo 52 é a justiça de Deus contra os ímpios e a confiança no Senhor. Este salmo, Davi começa condenando o homem que se gloria no mal e na destruição. Então é interessante esse salmo, por isso que eu coloquei você dentro do contexto, porque você vê na vida desse homem Doeg, se você vê nele, sabe? Você vê um homem mau que deseja a destruição. Todos conheciam a realidade de Saul. Contar a Saul aonde Davi estava, meu irmão, era trazer destruição à casa de Aimeleque. Esse salmo ele continua e Davi declara que Deus destruirá os ímpios.
e que os justos se alegrarão e temerão ao ver a justiça divina. Então a gente percebe que o salmista, isso fica mais evidente, mas isso em toda a Bíblia, você vê, ele mostra o ímpio e ele mostra o justo. Se você for lá no finalzinho do Velho Testamento, Malaquias vai dizer que há um memorial diante de Deus. O justo fala e Deus escreve um memorial. O ímpio, Deus não dá atenção. O primeiro salmo, o Salmo 1, já mostra como é a vida do justo e como é a vida do ímpio. Deus vai mostrando isso para que eu e você tenhamos muita clareza de como viver. Escolha ser justo, não porque eu e você somos bons, mas porque Deus nos justificou por meio de Cristo Jesus. Davi, ele vai expressar também nesse salmo aqui a sua confiança em Deus, afirmando que ele é como uma oliveira verde na casa de Deus. Verso 8 e 9. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste na presença dos teus fiéis. Proclamarei o teu nome, porque tu és bom. A oliveira é essa árvore que é resistente. Quer criar resistência? Permaneça na casa de Deus. Permaneça na comunhão com a família de Deus. E isso nos dá resistência. Eu posso te falar, depois de 2 décadas de pastoreio, eu posso dizer para você, as pessoas que não conseguem continuar a caminhada cristã é aquelas que se afastaram da casa de Deus. Ei, você não vai encontrar perfeição na casa de Deus, até porque eu e você, que somos imperfeitos, estamos nela. Mas podemos construir um ambiente, uma casa sadia, onde seremos como a oliveira, onde teremos uma vida longa, teremos resistência na casa de Deus. Vamos para o Salmo 53. Salmo 53 também é um salmo de Davi, e o objetivo de Davi a escrever aqui o salmo de número 53, o salmo davídico, é descrever a depravação humana e a busca pela salvação de Deus. Não é a primeira vez que o salmo está falando dessa condição humana depravada. O homem é um ser depravado, caído. Paulo vai dizer, todos pecaram, porque todos nós somos descendentes de Adão que pecou. Então o assunto principal é a corrupção universal do homem e a esperança na salvação de Deus. Esse salmo começa como? Davi começa declarando, então é uma declaração de Davi, que os insensatos dizem em seu coração que não há Deus. E ele descreve a corrupção e a iniquidade generalizada. Da outra vez que Davi falou sobre esse assunto, ele fez a mesma declaração. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Como que a Bíblia define aquele que diz que Deus não existe? De tolo. Tolo. Por que tolo, pastor? Porque basta você olhar para a criação, e a própria ciência já apontou isso. Tem um arquiteto, tem alguém por trás dessa criação. Não é fruto do acaso, não é. Tem alguém que pensou, tem um Deus por trás dessa criação. E a criação dá testemunho, por isso que Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, ele vai dizer que o homem, ele é indesculpável diante de Deus. Por quê? Porque a criação dá testemunho de quem Deus é. Davi continua, e aí ele continua do verso 2 ao 3 do Salmo 53, ele destaca que Deus olha dos céus e não encontra ninguém que faça o bem. E aí, Deus olha lá dos céus, verso 2, para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Deus sempre vai estar à procura. Jesus disse lá com a mulher samaritana, no Evangelho de João, que Deus procura os verdadeiros adoradores. Davi vai dizer nos Salmos que Deus procura os fiéis. No livro do profeta Ezequiel, Deus procura os intercessores, aqueles que se colocam na brecha. Quando Deus está caminhando com Abraão em direção a Sodoma e Gomorra, e Deus revela para Abraão o propósito que ele veio para trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra, e Abraão se coloca no lugar de intercessão, e Abraão pergunta, se tiver 50 justos, Deus diz, eu não vou destruir. Se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, Deus sempre vai procurar aqueles que fazem o bem.
se você é daquele que está fazendo a coisa certa, e às vezes bate aquele sentimento, parece que não vale a pena ter uma vida bonita, andar de forma correta, meu irmão, só parece. Talvez quem está à sua volta não está vendo, mas deixa eu te dizer, o Deus que tudo vê, o Deus que os olhos dele passeiam por toda a terra, está vendo a sua caminhada. E eu digo para você hoje, da parte de Deus, continue, continue, continue. Paulo vai dizer nas suas cartas, se você está fazendo bem, continue fazendo bem. Porque uma certeza eu tenho, você vai colher. Porque Gálatas, lá no livro de Gálatas, Paulo diz, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele colherá. Se você está fazendo bem, continue. Deus está procurando na terra quem está fazendo o bem, a coisa certa. Davi continua este salmo e ele vai concluir o salmo dizendo que é um clamor de Davi pela salvação de Israel e a restauração do povo de Deus. Olha o verso 6, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Então, é uma oração. Você pode orar assim também. Você pode fazer a seguinte declaração, quando Deus salvar a minha casa, quando Deus restaurar a minha vida, o meu casamento, as minhas finanças, os meus lábios vão exultar, eu vou me regozijar. Mais à frente, vamos chegar no Salmo 126, eu gosto tanto da expressão do Salmo 126, que ele diz, a nossa boca vai se encher de riso. Vamos para o Salmo 54 e terminar nossa leitura de hoje. Salmo 54, Salmo de Davi. E no Salmo 54, Davi ele está pedindo a ajuda de Deus contra os inimigos traiçoeiros. Esse salmo foi quando os zifeus foram a Saul e disseram, acaso Davi não está escondendo entre nós? Então, é um momento que Davi está no meio dos zifeus e eles vão até Saul dizendo, Davi está no nosso meio. Então vamos lá. Davi começa pedindo a Deus que o salve e ouça a sua oração. Então esse é um momento crítico na vida de Davi. Olha o que Davi diz, salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Defenda-me pelo teu poder. Ouve as minhas orações, ó Deus, escuta as minhas palavras. Se você estiver lembrando, nós vimos aqui o momento que Saul estava perseguindo Davi. E aí a gente vê o desenrolar do que nós vimos em 1 Samuel, por exemplo. Nós podemos pensar assim, foi fácil. Não, não foi. Aqui nós vemos Davi pedindo a Deus que o salve, que o defenda, que tenha misericórdia. Se Deus não intervisse na vida de Davi, Davi teria morrido nas mãos de Saul. Eu gosto muito da expressão que diz assim, se não fosse o Senhor, ó Israel, se não fosse o Senhor na sua vida. E assim é comigo e com você. Davi continua aqui, e aí, verso 3, ele descreve seus inimigos como arrogantes que não têm consideração por Deus. No verso 4, Davi confia que Deus é seu ajudador e sustentador da sua vida. Olha o verso 4. Certamente, Deus é o meu auxílio. É o Senhor que me sustém. E aí Davi termina esse salmo expressando sua confiança de que Deus destruirá seus inimigos. E termina com um voto de louvor e ação de graças pela sua libertação. Verso 6, eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Isso é um voto. Pastor, eu posso fazer um voto com Deus? Pode. Lá no livro de Provérbios, nós vamos ler um conselho de Salomão. Quando fizer um voto, não seja apressado. Porque se fizer um voto, cumpra esse voto. Ele diz, eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Pois ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Você vai perceber que todas as vezes que Davi num salmo, que é um salmo onde ele está pedindo socorro a Deus, ele termina com uma declaração de confiança. Confiança em Deus. Hoje, nós lemos aqui do Salmo 49 ao Salmo 54. Permanece nessa leitura, eu acredito que você está aprendendo muito. Eu já te falei isso, vou repetir. Se você puder, leia esses salmos em voz alta, porque são salmos que aumentam a nossa fé.
É você ver que Davi era como eu e você. Em um determinado momento ele vai clamar por socorro, vai pedir ajuda, vai falar da soberania de Deus, vai falar da condição humana. Então, aproveite esse tempo. O livro de Salmos é o livro mais lido da Bíblia e é lindo. Eu quero abençoar você e eu oro para que amanhã Deus permita que eu esteja aqui com você lendo mais 6 salmos. Deus te abençoe.